Hoje é 29 de outubro de 2018, o primeiro dia do governo de transição de Jair Bolsonaro. Como eu deixei claro durante o período eleitoral, numa campanha na qual eu me envolvi mais do que qualquer outra em toda a minha vida, ele se elegeu contra a minha vontade e contra a de 47 milhões de brasileiros. Eu nunca fui petista e, do mesmo modo que algumas pessoas votaram em Bolsonaro, apesar de ele ser quem ele é, e ele deixou bem claro quem ele é, eu também votei no PT, apesar de ser o PT. Mas seria injusto da minha parte eu dizer que essa campanha não me modificou de uma maneira inédita, tal como modificou o Brasil politicamente. Eu não saí a mesma pessoa dessa campanha eleitoral. Meu envolvimento, principalmente na campanha do primeiro turno, em que eu apoiei o Ciro Gomes, me fez ver o Brasil de uma maneira um tanto diferente da maneira como eu vinha vendo até então. Eu continuo achando simplória e divisiva a categorização dos campos políticos em esquerda e direita unicamente. Eu me quero liberal, mas eu vi muita gente na internet usando essa palavra para se definir, com uma visão de mundo que não me cabe. Eu sempre tive, e isso nunca vai mudar, um temperamento muito artístico. Eu sou psicólogo e psicoterapeuta por vocação. Acima de qualquer coisa, eu sou pela paz e pelo direito à autodeterminação das pessoas, mais do que dos povos. Porque são as pessoas que são reais. Os povos são aglomerações de pessoas. Se a gente não conseguir respeitar o direito de autodeterminação dos indivíduos, não faz sentido respeitar a autodeterminação dos povos. Muito embora seja um objetivo louvável, mas ele se esvazia de sentido sem esse pré-requisito. É nessa acepção, a mesma que se usa para qualificar a democracia de estilo ocidental, que eu continuo me considerando uma pessoa liberal. Essa é uma palavrinha ambígua, né? Liberal. Mas existe uma outra palavra que significa coisas diferentes na boca de pessoas diferentes. Amor, por exemplo. Talvez mais do que olhar as pessoas pelas categorias nas quais elas se encaixam, nós tivéssemos que avaliá-las segundo a qualidade das suas aspirações para com o seu semelhante. Ontem, enquanto eu acompanhava o primeiro discurso do Bolsonaro, aquele que ele falou com a militância, transmitido via Facebook, numa live do Facebook, eu tive um troço, na verdade, tive um passamento, tive um pico de pressão e quase que eu desmaio. O segundo discurso foi menos apavorante, mas ainda assim está muito longe de me deixar seguro e aos 47 milhões de brasileiros que fizeram oposição ativa, aguerrida a Jair Bolsonaro no primeiro turno. Eu acompanhei diversos pacientes angustiados com a possibilidade de Bolsonaro ganhar esse pleito. Pessoas que se preocuparam em sofrer perseguição oficial caso ele fosse eleito presidente. O segundo discurso dele me faz pensar que talvez uma perseguição oficial não aconteça. Mas mesmo assim, é preciso lembrar que dentre os apoiadores de Bolsonaro estão certos indivíduos que possivelmente se engajem numa perseguição não oficial, encorajados pela eleição de Jair Bolsonaro a pessoas de orientação política, sexual e social diferente da deles. Nenhum dos discursos que eu ouvi ontem, os dois do Bolsonaro e o do Haddad, apelou para a união nacional. Eu acho que seria esperar muito de um país tão dividido nesse momento. Mas esse último, o do Haddad, apelou para o meu senso poético. Eu acho que a campanha de oposição a Bolsonaro trouxe esse senso de volta para a política, de lutar pelo que é justo. Toda a minha família, por exemplo, que estava dividida na eleição anterior, uniu-se em torno da campanha do Haddad contra o Bolsonaro. Uma das plataformas dele era a família, pela família, né, tradicional brasileira. A minha família não é tão tradicional, mas ela ficou bem unida contra Bolsonaro. Por mais que eu discorde da maneira como o PT tentou fazer o seu Brasil acontecer, sequestrando o poder através de tráfico de influência e cooptando deputados e cooptando empresas,
discordo profundamente e continuo a discordar, eu me dei conta de que o Brasil que eles querem, em certos aspectos, é parecido com o que eu quero. Um país mais justo, um país mais igualitário, um país mais humano. Assim eu vou continuar fazendo vídeos aqui nesse canal, com o que eu sinto, com o que eu penso do Brasil. Vou acompanhar a trajetória de Haddad e da esquerda mais de perto. Mas, sobretudo, eu vou ser resistência digital contra um fascistoide no poder, para contribuir com o esforço coletivo de defesa do meu modo de vida, um que contempla e abraça as diferenças humanas e que protege os mais frágeis.